Oi gente, tudo bem? Meu nome é Kátia, como alguns de vocês devem saber. Eu estou a convite do Consulado de São Paulo participando de um programa para conhecer melhor as políticas japonesas aqui em Tóquio, por isso que eu tô filmando no quarto de hotel, não sei se vocês estão me ouvindo muito bem, com a Tokyo Tower de fundo, né? E hoje eu resolvi fazer um vídeo aqui mesmo, porque hoje a gente teve um encontro muito legal com o embaixador brasileiro André Aranha Correia do Lago, para conversar um pouco sobre o que a embaixada japonesa está fazendo de políticas e parcerias aqui no Brasil, principalmente com a comunidade Nikkei. Foi um encontro muito marcante que a gente teve hoje, eu e mais 4 colegas brasileiros, e as principais coisas que nós conversamos é que aqui no Japão tem uma comunidade de descendentes de japoneses brasileiros muito grande. E o que tanto a embaixada quanto o governo japonês perceberam? Aqui a gente tá vendo que tá tendo um problema que antes os descendentes que vinham a trabalho para o Japão, eles tinham contratos temporários. Então você poderia vir, teria esse intercâmbio, poderia economizar uma grana e voltar depois para o seu país de origem, carregando essa experiência, essa bagagem. Muitos descendentes vêm para o Japão e não retornam para os seus países de origem. E esses descendentes ou já vêm com seus filhos, que são crianças ou jovens que foram educados em português, em escolas brasileiras, e chegam aqui no Japão e não conseguem se adequar ao sistema de ensino. Por quê? Ou porque antes esses jovens, essas crianças, eram encaminhados para escolas feitas para brasileiros, porque essas crianças voltariam para o Brasil, e aí não consegue se integrar na comunidade japonesa, porque não estudou japonês, não teve o mesmo currículo que um jovem, uma criança japonesa normalmente tem. Então acaba não tendo as mesmas oportunidades. Esse é um caso. Outro caso são de alunos que vão para as escolas japonesas, porque existem escolas japonesas gratuitas, as escolas brasileiras são pagas e são caras, pelo que o embaixador mencionou para nós. E aí qual o grande problema? Não consegue se adequar, porque os costumes são diferentes, o rigor é diferente, tem o problema da língua, tem a questão de que no Japão os pais têm que dedicar um tempo para auxiliar as crianças nas atividades de casa, né? Nas shukudai, nas lições de casa. E os pais brasileiros normalmente não têm conhecimento, seja de geografia asiática, e principalmente de língua japonesa, e não conseguem ajudar os seus filhos. E o que acontece? Essas crianças também não se adequam ao sistema de ensino japonês. E isso é um problema, porque quando você não se adequa ao sistema de ensino, você não tem mais oportunidade, você não consegue ingressar numa universidade, você não consegue empregos que paguem mais, porque você tem menos instrução. E outro problema que ele também mencionou, quando os jovens começam a ficar com 14 anos, muitos deles abandonam as escolas, porque eles ainda são considerados estrangeiros. E pelo que ele mencionou, na legislação japonesa, estrangeiros não são obrigados a frequentar as escolas como um japonês nativo. Então não tem obrigação de frequentar as escolas, eles largam a escola muitas vezes, deixam em segundo plano e começam a trabalhar em fábricas, começam a arrecadar um dinheiro, porque isso chama mais atenção. E aí esses jovens não conseguem evoluir. Para poder minimizar esse problema, é uma das atividades que a embaixada brasileira está fazendo aqui no Japão, junto com o governo, junto com o diálogo, e também com outras parcerias na comunidade brasileira. O embaixador disse que a comunidade de Nikkeis brasileira aqui no Japão é muito forte e unida. Então, com a parceria dessa comunidade, ele até mesmo mencionou, e esse exemplar eu ganhei no Consulado Geral do Japão em São Paulo. Ele mencionou que fizeram uma parceria com o Maurício de Souza, explicando para crianças brasileiras que estão vindo para o Japão qual é a diferença cultural com personagens que eles conhecem. Acho que no Brasil muita gente ainda lê Turma da Mônica, pelo menos fez a minha infância. Explicando alguns costumes, já ensina algumas palavras
que normalmente são utilizadas na escola. Por que que as crianças menores utilizam esse chapéuzinho amarelo? Que é porque elas vão sozinhas pra escola junto com seus amigos, os pais não levam. Então as outras pessoas precisam saber. Essas crianças andando juntas, todas enfileiradas, estão indo para as escolas. Enfim, vai explicando vários costumes numa linguagem simples, que a criança está acostumada, para fazer com que essa mudança para uma escola japonesa seja menos impactante. Eu não sei muito bem como faz para adquirir esse exemplar, mas eu acredito que seja fácil. Acho que dá para entrar em contato com a embaixada brasileira, quem estiver no Japão, algum consulado aqui no Japão, e também os consulados japoneses no Brasil, quem tiver interesse. E acho que isso foi muito rico, principalmente para entender o que a embaixada brasileira está fazendo para a comunidade Nikkei aqui, porque a gente sabe que é enorme, é uma população que precisa de apoio, né? Querendo ou não, é uma outra sociedade, uma sociedade diferente da brasileira, e a gente precisa de algumas adequações para que essa transição aconteça da melhor forma possível. Ainda falando sobre educação de crianças, o que mais a embaixada brasileira está fazendo? Eles tentaram fazer uma parceria direta com o governo federal japonês para tentar fazer com que houvesse um apoio maior para a comunidade, só que existem outras questões, outras comunidades inseridas no Japão atualmente e que torna a negociação um pouco complicada em nível nacional. E a embaixada está entrando em contato direto com municípios, com as prefeituras, que tem muitos Nikkeis brasileiros. O embaixador André, ele disse que entra em contato, faz negociação, está tentando fazer negociações com prefeito por prefeito, para que essa inserção da criança nas escolas japonesas seja feita da melhor forma possível e que também exista um apoio, ao invés dos pais terem que gastar dinheiro matriculando o filho numa escola totalmente brasileira, que essa criança possa ter o apoio de, como se fosse um cursinho, não sei qual é o termo correto, vamos colocar aí de 2 horas, que foi o que ele mencionou, depois da escola, pra dar esse suporte. A criança tá com problema na língua, porque chegou agora, não tem conhecimento. Então vai ter, tipo, por dia, mais umas 2 horas pra ter esse apoio. Um apoio que muitas vezes os pais brasileiros não conseguem dar, porque também não tiveram o mesmo ensino japonês. Não conhecem o currículo japonês e muitas vezes não conhecem nem o idioma japonês pra poder ajudar as crianças. E eu achei isso muito interessante e vale a pena. Não sei se quem tá assistindo segue, tá trabalhando aqui no Japão, tá preocupado com a educação dos filhos, mas acho que é interessante entrar em contato ou com o consulado brasileiro do Japão, que tá aqui no Japão, né, ou com a embaixada, e pegar essas informações do que está acontecendo. Foi uma coisa bem legal que ele passou pra gente e que eu queria deixar registrado aqui pra não esquecer, não deixar perdido. Ainda falando um pouco de ensino e tecnologia, nessa reunião também participaram o prazo direito do embaixador, que é o Lincoln Bernardes Jr. e o Paulo Viana. O Paulo Viana, ele é responsável pela área de ciência e tecnologia, que faz essas parcerias. E é bem legal, porque eles estavam falando que também tem essa proposta de aumentar as parcerias entre universidades e troca de conhecimento mesmo, intercâmbio, entre japoneses e brasileiros. Porque a gente sabe que o Japão tem uma tecnologia, um ensino muito forte e que esse intercâmbio pode acontecer também da melhor forma. Para que isso aconteça, além das parcerias, eles estavam mencionando que querem investir, que vê essa necessidade de investir em divulgação dessas informações. Porque muitas vezes, que nem o embaixador mencionou, teve o Ciências Sem Fronteiras e foram pouquíssimos alunos brasileiros que tiveram interesse em fazer o intercâmbio aqui no Japão. Mas o ensino no Japão é muito difícil, vai ser complicada a adaptação. E ele disse que não é bem assim. E o Japão, ele tem uma organização que é muito fácil você se adaptar. E por ser fácil, eles acreditam que tem que quebrar um pouco esse preconceito de que, não vou tentar um intercâmbio, uma pós-graduação, alguma coisa nesse sentido com o Japão, porque deve ser muito complicado. E às vezes não, às vezes é mais... e vai ser tão enriquecedor quanto se fosse com outro país também desenvolvido. Mas qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, algum interesse, entrem no site da Embaixada Brasileira,
que ele disse que várias informações estão sendo colocadas lá e que você fazendo uma busca pode te ajudar muito, principalmente se você tem interesse de vir para o Japão, seja como ter CASEG, você tem algum filho, e você está preocupado com a educação dos seus filhos, seja para fazer algum tipo de intercâmbio, intercâmbio cultural, intercâmbio científico, intercâmbio escolar. E aí é interessante porque eles tentam sempre colocar essas possibilidades, principalmente as que têm bolsa, se for o caso de intercâmbios. Foi muito rico esse encontro, foi inesperado porque não estava na nossa programação, que a gente ia ter esse encontro na Embaixada Brasileira. E por isso que eu tô gravando hoje, porque senão eu ia esquecer todas as informações importantes, eu queria muito poder compartilhar com vocês. E é isso, se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aí nos comentários, a gente tenta ajudar, entra no site da Embaixada, entra em contato com eles, que eles pareceram ser muito receptivos, a Embaixada Brasileira aqui no Japão. É isso, se você gostou desse vídeo também comenta aí, curte e recomenda pros seus amigos, e quem sabe eu tento fazer um pouco mais relatando o que eu tô vivenciando nesse programa, que é um programa super curto sobre política que eu tô participando aqui, é uma bolsa do Ministério de Negócios Exteriores do Japão que eu passei, e eu espero poder contribuir e colaborar um pouco, disseminando as informações que eu estou recebendo e que muitas vezes não chegam no Brasil ou para a comunidade brasileira. É isso. Obrigada, gente. Até mais.